Agora, na realidade, o maior problema é justamente o número 2. Estudar para a prova. Por que as pessoas estudam para a prova? As pessoas estudam para a prova porque elas têm dentro da cabeça uma coisa fantástica chamada cérebro. No cerebelo, aquela região azul, você aprende coisas para sempre. Por exemplo, andar de bicicleta. No sistema límbico, você coloca a informação facilmente e, eventualmente, copia para o córtex. Só que, assim que você copia para o córtex, o que estava no sistema límbico desaparece. Ou seja, o sistema límbico é uma espécie de rascunho do cérebro. Você coloca a coisa provisoriamente para ver se gravar no córtex. Provisoriamente. E esquece logo em seguida. Já aconteceu com todos vocês, por exemplo, você está sentado na sala, levanta, vai decididamente para a cozinha, com um objetivo muito bem determinado, e de repente você fala, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Então, nesse momento, se passaram só alguns segundos e você já conseguiu esquecer. Acontece que é tão fácil colocar as informações no sistema límbico que as pessoas só colocam no sistema límbico. Quando alguém estuda para a prova, está colocando as informações no sistema límbico. Elas vão ser esquecidas logo em seguida, ele não está gravando absolutamente nada. Portanto, não está aprendendo, porque aprender é aprender para sempre, não para o dia seguinte, ou o suficiente para tirar nota numa prova. Você vai dizer, bom, tá bom, então como é que eu coloco as informações no córtex, onde elas vão ficar armazenadas para sempre? Acontece que no córtex, você não consegue escrever diretamente. Tudo o que você quiser escrever, você escreve no sistema límbico. E depois, eventualmente, copia para o córtex. É como no computador, quando você aperta uma tecla, o código dessa tecla é idiota para a parte tonta do computador, que é a memória RAM. É um rascunho, uma memória pequena e provisória. Se faltar luz, você perde tudo. Ah, mas eu quero salvar. Salvar não é escrever no HD. É eu pegar o que foi escrito na RAM e copiar para o HD, que é uma memória enorme e permanente. E só vai ficar permanentemente lá quando a cópia for completa. Ninguém consegue escrever diretamente no HD. Você escreve primeiro na RAM e depois passa para o HD. Isso faz com que teu cérebro, dentro de certos limites da comparação, funcione assim. O sistema límbico seria a memória RAM, pequena e provisória. E o córtex seria o HD, a memória enorme e permanente. Então, na realidade, quando você, durante o dia, está acordado, você está utilizando o sistema límbico. É fácil colocar informações nele, mas algum tempo depois, lixo. Todo mundo usa só a memória provisória porque é muito fácil colocar alguma coisa lá. Só que as pessoas se esquecem que algum tempo depois, lixo. Quanto tempo depois? Pode ser segundos, pode ser minutos ou pode ser até horas. Mas jamais dias. O estudo profundo que hoje se faz do cérebro mostra uma coisa importantíssima. O conteúdo da tua memória provisória não sobrevive a uma noite de sono. Portanto, nada pode ser deixado para o dia seguinte. Você vai dizer, e por que as pessoas não escrevem no córtex? Porque escrever no córtex, na realidade, é desligar alguns neurônios e ligar outros. É uma coisa extremamente traumatizante. Escrever no córtex é uma coisa terrivelmente drástica. Você está desligando circuitos e ligando outros. E isso faz com que você não consiga gravar nada enquanto o córtex está sendo utilizado. E um córtex humano vale uma rede de aproximadamente 15 mil computadores de última geração. Só que tem uma coisa, se ele está no modo leitura, não está no modo gravação. Se ele está no modo gravação, não está no modo leitura. Modo leitura é quando você está acordado, assistindo uma aula, assistindo esse vídeo, assistindo alguma coisa, está no modo leitura. Estou falando com você em português, você está me entendendo porque você tem um dicionário português no teu córtex e você está consultando. Para entrar no modo gravação, esse maravilhoso computador tem que ser desligado. E como é que você faz para desligar? Durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho. Como ele é pequeno, quando está entupido, a reação é sono.
O sono não é corpo cansado, é cérebro entupido. Não cabe mais nada disso. Pelo amor de Deus, durma, que alguma dessas coisas tem que mandar para o HD e outras coisas tem que mandar para a lixeira. Durma. Aí você dorme. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro, naquele gráfico lá em cima, ela cai quase a zero, é o sono profundo ou sono sem sonho. Depois começa o chamado sono REM, Rapid Eye Movement. Você olha embaixo da pálpebra do indivíduo, de repente o globo ocular começa a se mover rapidamente. Nesse momento, o indivíduo está sonhando, um sonho absolutamente desconexo e sem sentido, porque é o ruído que o cérebro faz para reconfigurar as redes neurais. Tanto é que se você acorda a pessoa e fala, você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. Não tem sentido esse sonho. E lembre-se, durante a noite tem que acontecer pelo menos 6 episódios REM. E é durante a noite que teu cérebro, esse maravilhoso computador que você tem na cabeça, é durante a noite que ele faz a maior parte das atividades. Teu cérebro durante a noite funciona mais do que durante o dia. Tem que falar, nunca percebi. É claro, você está dormindo, né? É um processo inconsciente. Mas é justamente nesse processo que você consegue limpar o rascunho e gravar eventualmente alguma coisa. Durante o dia, você recebe muita informação. Durante a noite, uma pequena fração dela é transformada em conhecimento porque é gravada de forma permanente no HD. Muita informação e pouco conhecimento. Sabe o que quer dizer isso? Na escada da inteligência, todo mundo pode subir um degrau por dia. Só que os degraus são baixinhos. E agora vem a pergunta-chave. Professor Pierre, toda noite, na cabeça de um aluno normal, o que vai para o lixo e o que vai para o HD? O que vai para o lixo? As aulas. O que vai para o HD? As abobrinhas. Por exemplo, o professor te dá uma aula de geografia importantíssima. No meio da aula ele conta uma piada. Depois de 2 meses, o que o lembra da aula? Da piada. Por quê? Porque foi o que marcou. Então você tem que dar um jeito de fazer teu cérebro marcar, inclusive, as aulas. E você vai dizer, como? Simples. Enfim na cabeça que ser só e exclusivamente aluno não adianta nada. Uma aula, só aula, não serve para nada. Depois de ser aluno, obrigatoriamente você tem que ser estudante antes que se passe uma noite de sono, no mesmo dia. Dentro desse prazo de 24 horas. Tem um lema que eu como professor uso, já usei para 1.000 alunos e tem funcionado para todos os meus 100.000 alunos. Tem um lema fundamental para isso. Esse lema diz: aula dada é aula estudada. Quando? Hoje. Isso significa o quê? Quem assiste a aula pela manhã tem que estudá-la à tarde. Quem assiste a aula à tarde tem que estudá-la à noite. Estudar é fazer tarefa, lição, exercícios. Quem assiste a aula à noite tem que dormir meia hora mais tarde, sinto muito. Pode ser antes que se passe uma noite de sono ou antes que se passe um longo período de sono. Porque tem gente, por exemplo, que assiste a aula de manhã, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira, acorda todo embaçado, que parece que tem algodão no cérebro, e nessa altura as aulas já foram parar no lixo. Então o ritmo correto é esse. Assistir a aula ou obter informações, e se você obtiver informações, você obtém da internet, da televisão, de uma série de lugares, dos livros. Depois, digerir essas informações trabalhando e finalmente dormir uma boa noite de sono. Portanto, nas escolas normalmente existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aluno desorientado, ou seja, 99% dos alunos brasileiros estudam para a prova. Esse que é o grande problema que faz com que a gente esteja em 85º lugar no mundo do ponto de vista educacional. Nós não conseguimos ser país de primeiro mundo. Estamos sendo um país de últimos mundos.
Esse que é o grande problema. E o grande problema qual que é? É não estudar para aprender, estudar para dar nota numa prova.